Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Natália diz a Andréia que aquela não é a forma de fazer as coisas e Adriano está a usando como mensageira. Andréia insiste para que Natália dê uma oportunidade para seu pai, mas ela se nega retundantemente. Ela pede que a filha não lhe traga mais recados de Adriano. Maurício continua contando para Adriano como Elias armou tudo para Omar. Ele esclarece que Elias lhe obrigou a participar daquela armação, porque salvou a empresa de sua mãe, que havia sido desfalcada por ele. Andréia pergunta para a mãe se ela não gostaria de sair daquela casa, ir para um lugar melhor à sua altura. Natália diz que no dia que voltar a ter uma casa, que seja sua, será porque conseguiu com seu próprio esforço. Ela diz que não quer que com a volta de Adriano as afaste mais. Andréia diz que ela está esforçando para isso acontecer. Adriano diz ao Maurício que precisa da ajuda dele para que Omar perceba na realidade quem é seu pai. Maurício teme que Elias lhe faça mal se descobrir que ele está lhe ajudando. Adriano ameaça Maurício e diz que o mal que Elias fizer para ele não é nada comparado com o que ele pode fazer se não ajudá-lo. Omar pensa em voltar para o México, mas Verônica o relembra que Andréia não quer saber nada dele. Ele diz que sente muita falta dela e não pode se dar por vencido. Omar pede ajuda dela para regressar ao México. Andréia tenta dar o dinheiro de Adriano para Regina novamente, mas ela não aceita. Regina conta para a irmã que na noite anterior, Adriano Cantu esteve ali e beijou a mãe delas à força. Vicente chega em casa e Andréia o menospreza. Regina vai cumprimentar a mãe e Vicente vai com ela. Andréia aproveita para colocar o dinheiro de Adriano na mochila da irmã. Verônica diz a Omar que não vai ajudá-lo a voltar ao México, pois para Andréia ele é um assassino, que matou a mulher com quem foi infiel. Omar diz que talvez Andréia vai lhe mandar para o inferno, mas precisa lhe dar uma explicação pessoalmente. Verônica diz que o melhor para ele é ter outra mulher e começa a paquerá-lo. Omar pede que ela não brinque com fogo. Teresa diz a Cláudio que se encontrou com Adriano e ele disse que devolveu todo o dinheiro que investiu. Sol leva café para Valentina e diz que o bom é que aquele infeliz já está preso e jamais voltará a incomodá-la. Depois, Mário vê Valentina e ela fica animada. Teresa diz a Cláudio que mesmo tendo perdido toda a credibilidade que tinha por Adriano, percebeu que ele falou muito seguro sobre o dinheiro que devolveu. Cláudio nega que Adriano tenha dado dinheiro para ele e diz que ele é o rei da mentira. Teresa diz que se ele está tão seguro, então conversarão com Adriano e ele terá que negar isso frente a ele. Cláudio diz que aquele cínico vai negar em sua frente, mas que é ela quem deve escolher em quem vai confiar. Valentina abraça Mário e diz que ele é seu herói. Mário diz que ela lhe defendeu e que no fim foi sua heroína. Valentina diz a Mário que se ele ficou tão preocupado por ela é porque já está gostando dela. Mário sorri e pergunta a Valentina como Félix descobriu que ela estava na pensão. Valentina diz que talvez ele ficou cuidando do lugar. Andréia diz a Vicente que seu pai lhe presenteou com um carro e agora a vida delas irão mudar com sua volta. Vicente diz que antes de dar presentes, Adriano deveria pagar suas dívidas pendentes. Andréia diz que ele está fazendo isso e que é inocente, por isso está livre. Ela pede que Vicente não se iluda, porque seu pai está arrependido e vai conseguir fazer sua mãe perdoá-lo. Vicente diz que Natália é muito nobre, vai perdoar Adriano, pois sabe que não é bom guardar rancor. Andréia, nojenta, ordinária, ironiza dizendo que é bom estar claro para ele que seu momento de felicidade vai acabar rápido. Olga chega na empresa de Elias para pegar o dinheiro que Verônica lhe mandou. Adriano a vê. Vicente diz a Andréia que quando disse que Natália pode perdoar Adriano, não significa voltar a ser mulher dele. Andréia diz que não estaria tão segura, pois sabe que sua mãe segue amando seu pai. Ela diz que na realidade, para sua mãe, Vicente não é ninguém. Andréia diz que na noite anterior, quando ele não estava, seu pai esteve ali vendo sua mãe e ela deixou ele entrar. Ela diz que Regina viu os dois aos beijos. Regina vê o dinheiro em sua mochila. Andréia faz de tudo para machucar o coração de Vicente e o humilha duramente. Ela pede que Vicente não diga nada à sua mãe sobre o que ela está lhe contando para não gerar intrigas. Que garota infeliz. O Omar foi um livramento de não ficar com essa insuportável do caramba. Ele deveria se responsabilizar pelo filho, mas não ficar com essa retardada. Regina mostra para Natália o dinheiro que Andréia deixou em sua mochila. Natália pega o dinheiro e diz que vai devolver para o pai dela.
Regina pergunta se a mãe está disposta a voltar a ver seu pai. Vicente chega em casa e ouve quando Natália diz: Sim, sim, porque o que ele fez à noite e o recado que ele me mandou pela Andréia me fez pensar que sim, que eu preciso vê-lo e não vou estar em paz até olhar nos olhos dele e dizer o que sinto. Depois, Vicente fica abalado pelas coisas que Andréia disse e pelo que ouviu e entendeu sobre o que Natália também falou. Teresa percebe que Cláudio comprou roupas novas e se dá conta que Adriano não mentiu. Na saída da empresa, Olga se encontra com Adriano. Ele diz que ouviu que ela não tem carro e não permitiria que uma mulher tão bonita como ela fosse embora de táxi. Ele diz que é sócio da empresa e que podem se conhecer melhor. Olga e Adriano se apresentam. Elias diz a Salma que Omar está pensando em voltar para o México e até se atreveu a pedir dinheiro emprestado para um de seus contatos. Salma fica indignada. Diz ao marido que se Omar descobrir a verdade, irá odiá-los. Ela comenta com Elias que Natália está com o homem que divide a casa. Vicente diz a Natália que ouviu a conversa entre ela e Regina. Natália esclarece ao amado que Andréia foi ali com o dinheiro de Adriano e que ela escondeu na mochila de Regina sem que ela se desse conta. Ela diz que nem ela e nem Regina querem nada de Adriano. Vicente diz que se ela está com dúvidas agora que Adriano voltou, pede que ela seja sincera com ele. Natália diz que a volta de Adriano não vai mudar nada entre eles e o abraça. Vicente pergunta o motivo dela ter beijado Adriano. Adriano leva a Olga de carro e comenta que um amigo seu tem uma mecânica ali no bairro, chamado Gustavo. Olga diz que o conhece e que ele é o galã da sua prima. Adriano fica sabendo que Gustavo irá se divorciar de Constanza. Olga aceita almoçar com Adriano. Vicente se revolta ao saber que Adriano beijou Natália à força e diz que isso não vai ficar assim. Natália diz que não disse nada para ele, pois não quer que tornem aquilo um assunto grande. Esclarece que se defendeu dele. Vicente diz que vai falar com Adriano e deixar as coisas bem claras. Natália entrega o dinheiro para Vicente para ele devolver para Adriano. Teresa vai ao salão de Sol, disposta a vender as roupas novas de Cláudio. Ela pergunta como anda a relação dela com Gustavo. Sol diz que eles estão muito apaixonados e felizes porque já vivem juntos. Ela diz que o que mais a emociona é ter um bebê com Gustavo. Teresa fica tensa. Olga descobre que Adriano é marido de Natália e diz que então é ele quem a deixou por outra. Adriano diz que está decidido a recuperar sua esposa, mas Olga diz que a mulher dele se meteu com seu homem, com seu Vicente. Teresa diz a Gustavo que ele não está sendo sincero com Sol, já que ela tem o desejo de engravidar e ele não pode ter filhos. Gustavo diz que tem muito medo de perder Sol se contar que é estéril. Teresa aconselha que ele não cometa o mesmo erro e que ela tem o direito de saber a verdade. Natália diz a Vicente que jamais voltaria para Adriano e que faltaria vidas para perdoá-lo. Vicente diz que ficou com ciúmes, pensando que ela poderia voltar com Adriano. Natália diz que ama Vicente e os dois se beijam. Olga diz a Adriano que ela e Vicente tiveram uma história de amor e seria mais bonita até que Natália chegou e arruinou seus planos. Ela garante que não vai descansar até que Vicente seja seu. Adriano diz que ela é muito bonita e tem tudo para enlouquecer um homem. Ele diz que ela tem tudo para matar Vicente de amor. Natália diz para Fernanda que o amor entre ela e Vicente lhe dá forças para enfrentar o que seja. Fernanda fica alegre pela amiga e as duas saem juntas para almoçar. Olga pede a Adriano que agilize o processo para resolver as coisas com Natália. Adriano diz que tem a intuição que Natália segue lhe amando e conta que a beijou. Olga fica surpresa e Adriano conta detalhes para ela. Adriano diz a Olga que ela pode usar aquela informação para separar Natália e Vicente. Olga e Adriano se unem.